Olá, amigos! Finalmente acabou esse mequetrefe campeonato carioca. Para mim, disparado o pior campeonato carioca de todos os tempos, com o pior campeão de todos os tempos, isso sem desmerecer, logicamente, a história e o título do Botafogo, que foi muito merecido, mas eu vou usar os meus argumentos aqui para tentar explicar por que esse foi o pior campeão do pior campeonato. Primeiro, que os cariocas caíram na real que o campeonato, 90% dele não vale absolutamente nada. Já tinha sido assim ano passado, mas esse ano foi muito gritante esse detalhe, né? Entre aspas, detalhe. 90% do campeonato não valeu absolutamente nada, porque o campeão só jogou mesmo na semifinal e na final. O Botafogo foi o time que mais perdeu o clássico pro Flamengo, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. Foi o único time grande que perdeu pros três, outros grandes do Rio de Janeiro. E jogou muito mal. O Botafogo foi humilhado na Taça Guanabara. Foi o único time que mudou de treinador durante o campeonato. Abandonou lá o Felipe Conceição, que não tinha condição nenhuma de treinar o Botafogo. Trouxe o Alberto Valentim, que é até um bom treinador, mas estava pressionado até antes da semifinal contra o Flamengo. Muitos diziam que com uma derrota o Botafogo poderia inclusive trocar de treinador de novo, e o Botafogo conseguiu uma boa vitória. Agora, fez um campeonato muito ruim, chegou na final da Taça Guanabara e tomou um vareio do Fluminense, que também não é grandes coisas de time não, perdeu por 3-0. Agora, quando valia, o Botafogo jogou, venceu o Flamengo, que teoricamente era o grande favorito ao título, talvez o único favorito ao título, e venceu o Vasco nesse segundo jogo de uma forma muito emocionante, com muita garra. Agora, vamos lá, né? Jogou praticamente o jogo inteiro com um a mais e não conseguiu produzir nada. Só cruzamento na área, bola na área. Conseguiu um gol no finalzinho, quando o Vasco já estava achando que era campeão. Não se lembrou dos seus jogos anteriores, que o Vasco conseguiu boas vitórias nos últimos minutos e entregou a rapadura no finzinho com o gol do bom zagueiro Joel Carli, que até ontem era banco para esse mesmo treinador, Alberto Valentim. Eu acho que está mais do que explicado porque esse é o pior campeão carioca de todos os tempos, do pior campeonato. E, lógico, a final foi contra o Vasco da Gama, que foi o único time que não chegou em final, gente. Não tô nem falando de ganhar, mas não chegou em final de turno nenhum. O Vasco não chegou nem na final da Guanabara, nem na final da Taça Rio. E chegou na final também com mérito, vencendo um jogo contra o Fluminense, que também teve a chance de matar, também teve a chance de estar nessa final, mas deu mole no finzinho. O Vasco com muita raça buscou, chegou na final, talvez como grande favorito por conta da moral, venceu o primeiro jogo e entregou aí a rapadura no último jogo. Mesmo com um grande goleiro que é o Martin Silva, não conseguiu chegar aí ao título, ficou aí com a segunda colocação. E, gente, a seleção do Campeonato Carioca, olha só, a maior prova que esse campeonato foi uma porcaria. Júlio César no gol, o Júlio Chester, que fez um bom Campeonato Carioca, mas na hora que valia entregou o ouro. Lateral direito, Iago Pikachu, que nem de lateral direito jogou, fez bastante gol, mas jogando como meio de campo. Gum! Isso mesmo, Gum e Igor Rabelo, que estava sendo vaiado, passou o campeonato inteiro sendo vaiado pela torcida do Botafogo. E o lateral esquerdo, aí sim eu acho que é um sopro aí de talento nesse campeonato, que é o lateral esquerdo Ayrton Lucas do Fluminense, que junto com o Moisés do Botafogo aí foram gratas revelações. O menino tem 20 anos apenas e é um bom lateral. Vamos ver ele agora num campeonato de verdade, que é o Campeonato Brasileiro. Mas no Carioca ele foi muito bem. Meio campo com o De Sábado do Vasco, que só sabe da pancada, e o Rodrigo Lindoso, que é capitão do Botafogo. Lucas Paquetá, que começou muito bem, mas na hora que valia também não jogou absolutamente nada. É um bom jogador, mas não jogou nada. E Marco Júnior, olha só, gente, Marco Júnior, Curirim das Laranjeiras, titular aí da seleção. Com o ataque com o menino Paulinho do Vasco, que ficou muitos jogos na reserva, um talentosíssimo jogador, mas o Zé Ricardo deixava ele até inexplicavelmente na reserva do Vasco. Com Pedro Queixinho, artilheiro do campeonato com 7 gols, o artilheiro com menos gols em toda a história, desde 1900 e não sei quantos. Aí o Pedro, que mais perde gol do que faz, e foi o artilheiro desse péssimo Campeonato Carioca. Eu acho que já deu pra falar de Cariocão, gente? Pra gente continuar falando aí dos times do Rio, vamos fazer uma análise rápida, porque vai começar o Brasileirão nesse fim de semana. Os times do Rio aí tem confrontos duros na primeira rodada. O Fluminense simplesmente joga contra o Corinthians no domingo, às 4 da tarde, na Arena do Corinthians, o atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, cheio de moral. Gente, vai ser difícil aí para os comandados do Abel Braga. O Fluminense
de todos os 4 grandes do Rio, pra mim é o que tem o elenco mais pobre. Agora, de todos eles é o que mais estava bem organizado. O Fluminense jogou com o mesmo time do começo até o fim do Campeonato Carioca. Todo mundo sabe qual é o time do Fluminense e o time do Fluminense que vai entrar contra o Corinthians. Entra sem responsabilidade nenhuma, vai jogar contra o Corinthians. Se tomar de 4-0 lá é normal, porque a diferença de moral e de técnica é grande. Agora, futebol, a gente sabe que tudo que eu tô falando aqui não vale de nada. Futebol se resolve dentro de campo. Fluminense, se conseguir lá um empatezinho, vem com moral. Tem um jogo agora no meio de semana contra o Nacional de Potosí pela Copa Sul-Americana, então tem condição de ter uma boa vitória, porque é um time teoricamente também muito fraco, de um campeonato muito fraco. Tem condição de conseguir uma boa vitória para chegar aí pelo menos com moral, para tentar jogar de igual para igual, ou tentar pelo menos desenvolver um bom futebol contra o Corinthians. O Flamengo joga fora de casa contra o Vitória, coincidentemente o mesmo último confronto aí da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogo que o Flamengo conseguiu um gol no finzinho de pênalti que classificou o time para a Libertadores, porque se não fosse aquele gol, o Flamengo com todo o investimento estaria fora da Libertadores. Flamengo que até agora é total decepção, porque na teoria tem o melhor elenco, tem os jogadores mais badalados, como o Diego, o Everton Ribeiro, o goleiro Diego Alves, que chegou a preço de ouro, aí chegou com muita expectativa pro gol do Flamengo. Tem jogadores aí como o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior, jogadores jovens, talentosos. Tem o Henrique Dourado, que mal ou bem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, e ainda tem o Guerreiro para voltar. Agora, o elenco do Flamengo, apesar de badalado, é muito desequilibrado. O Flamengo não tem um lateral de confiança. O Pará talvez seja o lateral de mais confiança. Olha só, o Pará, que já tá no fim da sua carreira, ele já teve o seu momento lá no Santos, lá no Grêmio. Ele é talvez o lateral que a torcida do Flamengo tenta ainda acreditar, porque o Rodinei, difícil pro Rodinei. Na esquerda, René e Trauco, eles se revezam e sempre vem aquele questionamento: por que não botar o Everton na lateral esquerda? Porque não tem nenhum lateral realmente de confiança. Os volantes do Flamengo, talvez tecnicamente o melhorzinho é o Cuéllar, mas o Flamengo precisa de volantes mais técnicos, que saem, que façam o time jogar melhor, porque o Jonas não é esse jogador. Ele é muito esforçado na marcação, bate até na mãe dele se estiver na frente dele, mas muito mal na saída de bola. O William Arão já caiu na desgraça com a torcida do Flamengo, e a gente sabe que a torcida do Flamengo, quando pega no pé, é difícil para o jogador. Enfim, eu acho que o Flamengo tem muito o que melhorar. Eu acho que o Flamengo, com o investimento e o potencial financeiro que tem, deveria se reforçar para esse Brasileirão, para fazer um papel melhor. Dos times do Rio, que tem a obrigação de pelo menos estar brigando lá em cima, é o Flamengo. Se vai brigar, a gente não sabe. Futebol não tem mágica, não tem receita. Agora, o Flamengo precisa fazer um papel melhor, porque há muito tempo não vem jogando bola. O Vasco é comandado pelo Zé Ricardo, que é um treinador muito promissor na minha visão, mas ele tem alguns defeitos assim, que, claro, ele sempre teve isso desde a época do Flamengo. Ele aproveita mal a garotada, né? E olha que ele era treinador da base do Flamengo, mas na época do Flamengo ele preferiu o Matheus Sávio ao Lucas Paquetá. No Vasco, por muitas das vezes, ele deixou o Paulinho na reserva, não utiliza o Paulo Vitor, como disse meu amigo Alisson aqui numa discussão acalorada pelo WhatsApp, que o Paulo Vitor é melhor que o Paulinho. Aí eu não sei, ele que tá falando, mas o Paulo Vitor realmente é um bom jogador, poderia ser mais utilizado pelo Zé Ricardo. Ele insiste em jogadores experientes que já não jogam mais como jogavam antes. O Wagner, por exemplo, que foi campeão brasileiro no Fluminense, era um bom jogador, nunca foi craque, mas era um bom jogador. Hoje em dia não dá mais, o cara não tá jogando bem, e o Zé Ricardo insiste, tem aquela coisa de insistir no jogador, principalmente no jogador experiente. Agora, é um bom treinador, ele sabe arrumar defesa, ele sabe alternar tática, é um treinador promissor, que tem condição de levar o Vasco de novo a uma boa campanha, quem sabe, no Brasileirão. A gente sabe que tem vaga da Libertadores para todo mundo, o Vasco tem total condição de voltar para a Libertadores se jogar bola, né? Deixar o extracampo de lado também, que a gente sabe que o Vasco tá com o salário atrasado. Agora, vamos ver aí o Vasco que estreia contra o Atlético Mineiro em casa no domingão também, às 4 da tarde. Para mim, um confronto mais, teoricamente, fácil aí dos times do Rio. Joga em casa contra o vice-campeão mineiro, que tem um treinador interino. Até agora ninguém sabe quem vai ser o treinador do Atlético. O Thiago Lage não sabe se fica, se vai. Perdeu uma final importante, vem aí com a moral lá embaixo. Perdeu a final aí pro principal rival, perdeu pro Cruzeiro. Eu acho que o Vasco tem condição de conseguir os 3 pontos jogando dentro de casa.
casa. E o campeão carioca, o Botafogo, estreia simplesmente contra o Palmeiras, mordido, que perdeu em casa o Campeonato Paulista e que por todos na imprensa, principalmente na imprensa paulista, tem o melhor elenco do Brasil. E realmente tem um timaço. O Palmeiras tem um time reserva e titular que poderia jogar o Campeonato Brasileiro e os dois teriam total condição de fazer uma boa campanha. Agora, de novo, pela 50ª vez, pela trilionésima vez nesse vídeo, eu vou repetir que futebol não tem mistério, não tem receita. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista quando ninguém achava que ia perder, e o Botafogo jogando em casa, com moral, com o apoio da torcida. É essencial que a torcida do Botafogo apoie o time nesse jogo, tem condição de vencer o Palmeiras. Agora, se tratando de Campeonato Brasileiro, muito difícil uma análise. Eu, sinceramente, estou pessimista quanto aos times cariocas nesse ano, mas também não acho que nenhum vai brigar pelo rebaixamento, como muitos dizem que o Fluminense vai brigar, como o próprio Botafogo pode brigar. Não acho não, acho que o Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo tem condição de fazer um campeonato pelo menos digno, tem condição, ainda mais nesse limitado futebol brasileiro que a gente assiste, tem que assistir todos os dias, jogos horríveis, né, tecnicamente muito fracos. Os times têm condição de fazer um papel pelo menos decente. Então, essa foi a minha opinião, a minha análise sobre os times do Rio. Se você não concorda, deixe seu comentário, mas não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, dá uma moral aí pro site do Papa Goiaba, tá aí em cima aí, ó, www.papagoiaba.com. Dá uma moral, compartilha aí, que você vai estar ajudando uma nobre alma. Muito obrigado, até a próxima.